Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. A atmosfera no Atlético Mineiro está carregada. O presidente Sérgio Coelho, conhecido por sua postura firme, fez uma declaração contundente: esses dois não jogam mais pelo Galo. Nunca mais. Essa afirmação, feita em um momento crítico da temporada, deixou torcedores e imprensa em estado de alerta, buscando entender os motivos por trás de tal decisão. O clube, atualmente na 9ª posição do Campeonato Brasileiro de 2025, com 13 pontos em 9 jogos, enfrenta desafios tanto dentro quanto fora de campo. A equipe, sob o comando do técnico Cuca, tem mostrado inconsistência, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, além de um saldo de gols neutro. Essa performance aquém do esperado tem gerado pressão sobre a diretoria e comissão técnica. A declaração de Sérgio Coelho não especificou os nomes dos jogadores afastados, mas fontes internas sugerem que a decisão está relacionada a questões disciplinares e de comprometimento. O técnico Cuca, que retornou ao clube no final de 2024, tem enfrentado dificuldades para manter a coesão do elenco, especialmente após a derrota na final da Copa do Brasil para o Flamengo, que venceu o Galo por um placar agregado de 4-1. A eliminação precoce na Copa do Brasil e a campanha irregular no Brasileirão aumentaram a tensão nos bastidores. Cuca, conhecido por seu estilo exigente, tem buscado reforços para reverter a situação. Recentemente, o clube contratou jogadores como Júnior Santos, Rony e Tomás Coelho, na esperança de revitalizar o elenco e retomar o caminho das vitórias. A torcida, apaixonada e exigente, tem manifestado insatisfação com os resultados e cobrado mudanças. A decisão de afastar 2 jogadores pode ser vista como uma tentativa da diretoria de demonstrar autoridade e compromisso com a excelência. No entanto, também levanta questões sobre a gestão de conflitos internos e a capacidade do clube de lidar com adversidades. O próximo jogo do Atlético Mineiro será contra o Corinthians, uma oportunidade crucial para a equipe mostrar reação e reconquistar a confiança dos torcedores. Com a temporada ainda em andamento, há tempo para ajustes e recuperação, mas as decisões tomadas agora terão impacto significativo no futuro do clube. A situação no Atlético Mineiro é um reflexo das complexidades do futebol moderno, onde resultados, gestão de elenco e relações internas se entrelaçam de maneira delicada. A declaração de Sérgio Coelho marca um ponto de inflexão, e os próximos capítulos dessa história serão decisivos para o destino do Galo em 2025. A frase ecoou pelo corredor da cidade do Galo como um trovão em tarde de céu limpo: esses dois não jogam mais pelo Galo. Nunca mais. Disse, com os olhos carregados de decepção e o tom irreversível, o presidente Sérgio Coelho. Não foi uma bravata. Foi uma sentença. E como toda sentença definitiva, provocou um abalo sísmico no vestiário, na comissão técnica e, principalmente, nas arquibancadas, onde a massa atleticana tenta digerir mais esse episódio turbulento de uma temporada já marcada por decepções e cobranças. O Atlético, sob comando de Cuca, vive um ano de altos e baixos. A chegada do treinador no fim de 2024 reacendeu a esperança de que os dias gloriosos de 2021 pudessem, de alguma forma, ser revisitados. Mas o que se viu até aqui em 2025 foi um time inconsistente, que mescla lampejos de bom futebol com atuações apáticas e desconexas. Com 9 jogos no Campeonato Brasileiro, o Galo soma 13 pontos, um rendimento que o coloca na parte intermediária da tabela e acende o sinal de alerta em um clube que sonha alto desde a reestruturação financeira iniciada anos atrás. Nos bastidores, o clima é tenso. As declarações públicas de Sérgio Coelho não são gratuitas. Internamente, já se sabia que algo grave estava fermentando. O estupim, segundo fontes próximas ao clube, teria sido um ato de indisciplina grave cometido por 2 atletas do elenco principal após a derrota por 2-0 contra o Internacional, no Mineirão. Naquela noite, além do resultado negativo, o desempenho foi vergonhoso. Houve apatia em campo, discussões ríspidas no vestiário e, posteriormente, uma quebra de hierarquia que chegou ao conhecimento direto do presidente. Cuca, visivelmente contrariado, não participou da entrevista coletiva pós-jogo, delegando a tarefa ao auxiliar Cuquinha. O gesto foi interpretado como um sinal de insatisfação profunda com o que vinha sendo discutido nos bastidores.
Dias depois, durante uma reunião fechada entre diretoria e comissão técnica, Sérgio Coelho teria sido categórico ao afirmar que não toleraria insubordinação, nem mesmo vinda de medalhões. Foi nessa ocasião que ele lançou a frase que agora está estampada nos principais jornais esportivos do país. A diretoria do Galo mantém, até o momento, os nomes dos jogadores em sigilo. Mas a especulação nos bastidores é intensa. Cogita-se que um deles seja um atleta experiente, com passagens por clubes europeus e de postura já questionada por membros da comissão técnica em outras ocasiões. O outro seria um jovem talento da base, que vinha ganhando espaço, mas teria se deslumbrado com a fama repentina e adotado uma postura incompatível com os valores do clube. A identificação oficial dos envolvidos é aguardada com ansiedade pela torcida e imprensa. Cuca, por sua vez, se mantém reservado. Internamente, é sabido que o treinador tentou, inicialmente, reverter a decisão de afastamento, acreditando que o grupo poderia ser reconstruído com diálogo e trabalho duro. Mas, ao perceber que o ambiente estava se tornando tóxico e que os atos cometidos cruzaram o limite do aceitável, recuou. Cuca sabe que, em momentos como esse, a autoridade precisa ser reafirmada com firmeza, mesmo que isso signifique abrir mão de jogadores tecnicamente relevantes para o projeto. Enquanto isso, o elenco tenta se manter focado. Os treinos seguiram com intensidade durante a semana, mas a ausência dos dois atletas afastados foi notada pelos repórteres que acompanham o dia a dia do clube. Entre os companheiros, o clima é de cautela. Muitos evitam comentar o episódio, preferindo se concentrar na preparação para o confronto contra o Corinthians. Esse jogo, aliás, ganhou contornos de decisão, é a chance de o Galo se reerguer, de mostrar que a disciplina e o comprometimento seguem sendo pilares inegociáveis do clube. A torcida, como sempre, se dividiu. Parte aplaude a decisão de Sérgio Coelho, enxergando nela um gesto de coragem e firmeza diante de um elenco que, por vezes, parece não entender o peso da camisa que veste. Outra parcela, no entanto, questiona a estratégia. Afastar jogadores em um momento crítico pode significar abrir mão de talento e experiência, algo precioso em uma competição tão equilibrada quanto o Brasileirão. A imprensa esportiva, por sua vez, intensificou a cobertura em cima do Atlético. Programas de debate, colunas de opinião e podcasts discutem o episódio com profundidade. Alguns jornalistas afirmam que a decisão é uma tentativa de blindar o trabalho de Cuca e evitar uma crise ainda maior. Outros, mais céticos, veem no ato uma estratégia para desviar o foco dos maus resultados e jogar a responsabilidade sobre o elenco. A verdade, como sempre, está escondida nos bastidores, e talvez nunca venha à tona por completo. Fala a verdade, esse vídeo merece o seu apoio, né? Curte agora, se inscreve e bora continuar falando do nosso Galo. Dentro da cidade do Galo, o clima é de reorganização total. Após o anúncio explosivo de Sérgio Coelho, reuniões emergenciais foram realizadas com o departamento de futebol, psicologia e até com o jurídico do clube. O motivo? Blindar o ambiente interno e preparar o terreno para uma eventual rescisão contratual dos atletas afastados, o que, segundo fontes próximas, não está descartado. A depender da gravidade do ocorrido e do comportamento posterior dos jogadores, a direção não hesitaria em dar fim ao vínculo de forma unilateral, mesmo que isso implique custos ou disputas legais. Nos corredores do CT, a fala do presidente reverberou com força. Jogadores que antes mostravam indiferença ou se sentiam intocáveis agora caminham com mais discrição. O episódio serviu como um duro lembrete: no Galo, ninguém está acima do clube. O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, também foi firme ao se posicionar junto ao grupo. Em conversa com o elenco, reforçou a necessidade de comprometimento absoluto e lembrou que qualquer atitude que afete o ambiente coletivo será tratada com o mesmo rigor. Foi um recado claro: os tempos mudaram, e a margem para deslizes acabou. A comissão técnica, liderada por Cuca, aproveitou o momento para intensificar os treinamentos táticos e físicos. A ausência dos dois atletas, embora sentida tecnicamente, abriu espaço para que outros jogadores fossem testados e ganhassem moral. Jovens da base como Rubens e Alisson, por exemplo, passaram a treinar entre os titulares e podem ser opções no jogo contra o Corinthians.
A intenção de Cuca é clara: reconstruir a identidade do time com quem estiver 100% comprometido com o escudo. A diretoria, por outro lado, já monitora o mercado em busca de reposições. Com a janela de transferências próxima de se abrir, nomes começaram a circular nas reuniões internas. Um zagueiro sul-americano e um meia ofensivo de destaque no futebol asiático estão na mira. Mas mais do que talento, o clube busca caráter. Após esse episódio, o Galo está decidido a adotar uma política de ficha limpa na contratação de reforços, priorizando atletas que não apenas joguem bem, mas representem o clube com honra. Enquanto isso, os torcedores não param. As redes sociais do Atlético explodiram de comentários desde a declaração de Sérgio Coelho. No Twitter, hashtags como #NuncaMais e #Disciplina acima de tudo figuraram entre os assuntos mais comentados no Brasil. Nos grupos de WhatsApp e Telegram, o debate é acalorado. Há quem peça os nomes dos jogadores imediatamente, exigindo transparência, enquanto outros preferem confiar no processo interno e aguardam o pronunciamento oficial. No campo esportivo, a situação do clube exige resposta imediata. Após a eliminação na Copa do Brasil, a única meta realista para 2025 passou a ser a classificação para a próxima Libertadores. Para isso, é preciso pontuar com urgência. A 9ª colocação atual no Brasileirão é um sinal amarelo. O desempenho em casa tem sido mediano, e fora de casa, o time ainda não mostrou a solidez necessária para brigar entre os líderes. O próximo duelo contra o Corinthians é encarado como divisor de águas. Cuca, experiente como poucos, sabe que o futebol se alimenta de resultados. Embora tenha respaldo da diretoria, ele entende que uma sequência negativa pode mudar tudo. Por isso, adotou uma postura mais intensa nos treinos e nos bastidores. Tem conversado individualmente com atletas, recuperado o moral de líderes como Hulk e Bataglia, e cobrado mais intensidade dos novatos. Seu objetivo é transformar a crise em combustível para uma arrancada. Já fez isso antes, e sabe como fazer de novo. É importante lembrar que o Atlético está, há anos, em processo de modernização. Com um novo estádio, a Arena MRV, consolidando-se como casa definitiva, a expectativa era que o clube vivesse um 2025 de afirmação. Mas para isso, é preciso estabilidade, técnica, institucional e emocional. A turbulência atual coloca esse projeto em xeque, mas também pode ser o ponto de inflexão necessário para uma guinada. No vestiário, o silêncio virou regra. Os jogadores evitam entrevistas e não comentam o assunto publicamente. Internamente, porém, o episódio serviu para unir o grupo. Alguns atletas experientes teriam pedido uma reunião com a comissão técnica e o presidente, oferecendo apoio irrestrito à decisão e sugerindo uma carta conjunta de apoio ao clube, repudiando atitudes que prejudiquem o coletivo. Um gesto que, se for oficializado, pode marcar uma virada simbólica no ambiente interno. Diante de todo esse cenário, o Atlético Mineiro vive um momento que pode definir os rumos não só da temporada, mas do futuro imediato do clube. A fala dura de Sérgio Coelho: esses dois não jogam mais pelo Galo. Nunca mais. Deixou de ser apenas uma declaração forte, tornou-se símbolo de uma postura institucional que busca resgatar valores como respeito, disciplina e responsabilidade dentro de um elenco que vinha apresentando sinais claros de desgaste e indiferença em momentos decisivos. Não é a primeira vez que o Galo enfrenta momentos de turbulência, mas poucas vezes uma crise interna foi tratada com tanta clareza e firmeza pela cúpula alvinegra. A recusa da diretoria em contemporizar com atitudes que ferem o espírito coletivo mostra que o clube está disposto a fazer o que for necessário para blindar seu ambiente. E isso, embora possa custar vitórias pontuais ou até gerar polêmicas momentâneas, reforça o compromisso com uma cultura vencedora e ética. Do lado de fora, a torcida segue observando com olhos atentos. Os protestos dos últimos jogos, com faixas exigindo raça e respeito à camisa, parecem ter encontrado eco nas atitudes da presidência. Ainda que o anonimato dos jogadores afastados gere curiosidade e, em alguns casos, revolta, o torcedor comum compreende que a autoridade deve ser preservada. Para muitos, é preferível ver o time jogar com garotos da base comprometidos do que com medalhões que colocam o ego acima do clube. Os próximos passos, agora, serão decisivos.
O Atlético entra numa sequência de jogos contra adversários diretos por vaga na Libertadores. Se o time responder em campo, a crise pode se transformar em combustível para uma arrancada histórica. Caso contrário, a pressão tende a aumentar sobre todos, da diretoria ao técnico, passando por cada jogador que seguir vestindo a camisa alvinegra. Há, no entanto, uma certeza: o episódio dos jogadores afastados estabeleceu um novo marco dentro do Galo. Um limite foi traçado, uma mensagem foi passada. O Atlético não será refém de nomes ou contratos. Quem não respeita o escudo, quem não honra a torcida, não joga. Nunca mais. E essa mensagem, embora dolorosa, pode ser justamente o remédio que o clube precisava para reencontrar seu caminho. Dentro do CT, a rotina segue, mas com um silêncio mais atento, com olhares mais focados e, talvez, com uma consciência mais profunda do que significa vestir a camisa preta e branca. Cuca segue seu trabalho com a missão de reconstruir não apenas um time competitivo, mas uma identidade. Sérgio Coelho segue como fiador dessa reconstrução, agora com um discurso que ressoa não apenas nos bastidores, mas na alma da torcida. O Galo, mais uma vez, escolheu a dor como caminho para o crescimento. E, se há algo que o torcedor atleticano conhece bem, é que as maiores vitórias da história do clube vieram depois de momentos assim, quando tudo parecia ruir, quando a tempestade parecia durar mais do que devia. Mas é nessas horas que o Galo cresce. Porque ele não é feito apenas de jogadores. Ele é feito de alma, de resistência, e de um amor que não se negocia. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.